Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo aos vossos corações. Vamos nessa manhã, juntos, entrar na presença de Deus em oração para buscar a face do Senhor e também lançar diante do Senhor a nossa gratidão por mais uma noite que o Senhor nos abençoou e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu sou o pastor Ayrton Araújo e eu quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho, a você que tem feito parte desta família de oração, a você que tem compartilhado esses vídeos com outras pessoas e que tem nos ajudado na propagação desse vídeo. A você que está chegando pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo que você tem contato, quero agradecer pela sua visita e se você puder continuar conosco, será sempre um prazer ter você juntos para adorarmos ao Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o sino ativado para que o YouTube possa te avisar todas as vezes que o pastor Ayrton colocar um vídeo novo e assim nós vamos juntos adorar a Deus. Eu quero muito agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de nós por essa manhã já levantarmos agradecidos ao Senhor com o coração quebrantado diante da presença do Pai e declarar que só Ele é o Senhor da nossa vida. Como de costume, todos os dias nós fazemos uma leitura da Palavra de Deus e também fazemos uma reflexão dessa palavra e na sequência estaremos juntos em oração. Eu quero orar por você e quero orar com você nessa manhã. O texto que eu vou ler hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 45 a seguir. Olha o que diz a palavra de Deus. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram, perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percebendo toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos, onde quer que se sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidade ou aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam ficavam curados. Observe essa passagem, a passagem onde Jesus anda por cima do mar, onde o Senhor caminha sobre as águas. Observa que quem deu a direção, quem deu a ordem para que os discípulos entrassem no barco para ir até o outro lado, foi o próprio Jesus. Logo no primeiro versículo diz: E logo obrigou seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado. Observe que os discípulos estavam debaixo de uma palavra, cumprindo algo que o Senhor havia determinado. Ele diz para os seus discípulos: vocês entram no barco e vai em direção à cidade chamada Betsaida. Observa que quando nós perdemos a direção da voz de Deus, quando nós já não conseguimos mais
entender o que o Senhor falou ao nosso respeito ou aquilo que o Senhor determinou sobre a nossa vida, existe algo interessante nessa passagem. Se eles entendessem que quem mandou atravessar para o outro lado foi o Jesus, quem o disse, então eles não precisariam temer nenhum advento, nenhuma tempestade, nenhuma controvérsia, porque a palavra de Jesus já havia sido determinada para que eles atravessassem para o outro lado. Só que o que acontece? No meio dessa trajetória, entre o caminho, entre o início de um comando de Jesus até o ponto final dessa trajetória, entra a tempestade no meio da história. E a tempestade ela foi se intensificando contra a vida dos discípulos e contra o barco que eles estavam, que eles perderam a visão. Eles esqueceram que quem havia determinado que eles atravessariam para o outro lado foi aquele que é o Senhor do céu e da terra. E por essa razão, uma coisa nós aprendemos, que a tempestade, o tempo difícil, no meio do caos, nós temos a tendência de esquecer que Jesus está conosco. O medo, ele apaga a nossa visão espiritual. Quando o medo opera de forma extrema na nossa vida, nós ficamos perdidos e esquecemos de olhar ou de focar exatamente o nosso olhar em quem pode resolver a situação e a causa que está sobre nós. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, perderam-se de vista aquele que eles sabiam que haviam feito multiplicações de pães. A Bíblia diz que eles esqueceram do que Jesus havia feito, porque estavam atemorizados. O temor, o medo, nos afasta, nos esconde e quer abafar a nossa confiança em Deus. Mas todas as vezes que você estiver passando por uma dificuldade, uma luta, não foque o teu olhar na dificuldade. Não maximize a sua dificuldade. Porque se você ficar com o teu olhar preso nela, você vai perder a esperança, você vai perder a fé. Você vai esmorecer no meio do seu caminho, na sua trajetória, você vai esquecer de quem está com você. O medo esconde o nosso olhar de Deus. E os seus discípulos perderam essa sensibilidade de saber que Jesus era, sim, o Filho de Deus e que estava junto com eles e que ele era poderoso para resolver e solucionar este problema. Observa que o medo é tão intenso que Jesus começa a caminhar sobre as águas e vem ao encontro dele. A Bíblia diz que o barco dele já estava no meio do mar. E quando Jesus o alcança, eles vendo Jesus entram em pânico e começam a dar grandes gritos de temor por ver alguém andando sobre as águas. Outra vez, esquecem que ele é o Senhor das águas, que foi ele que criou todos os oceanos, mares, rios, e que tudo veio por intermédio dele e está sustentado pelo poder da sua palavra. Mas naquela hora, quando eles avistaram Jesus, eles já ficaram apavorados. Por quê? Porque o medo já havia distanciado o coração deles daquilo que eles precisariam reconhecer e crer e ter fé que era Jesus. Jesus então entra no barco, acalma a tempestade e a Bíblia diz aqui que logo eles atracaram o seu barco. Ao descer do barco, então reconheceram que era Jesus. Olha que tremendo, que coisa interessante que nós devemos aprender. Às vezes o medo não deixa nós percebermos que Jesus está conosco. Às vezes o medo se torna tão intenso, a luta se torna tão intensa que que nós perdemos o controle, nós perdemos a visão, deixamos de crer naquilo que Deus pode fazer por nós. Logo então, ao chegar em terra, o povo, conhecendo que Jesus estava, reconhecendo que Jesus estava naquele lugar, começaram a se movimentar em direção dele. E a Bíblia diz que eles começaram a trazer os enfermos para que eles pudessem pelo menos tocar na orla das vestes de Cristo. E a Bíblia afirma que
todos os que lhe tocavam ficavam curados. Esse é o Jesus a qual nós cremos, esse é o Jesus a qual nós amamos, esse é o Jesus a qual nós queremos nos submeter nesta manhã. Ele tem poder para curar toda enfermidade. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Não existe nada que o Senhor não possa transformar, mas todas as coisas o Senhor pode fazer. E nessa manhã, diante dessa palavra poderosa, diante dessa palavra certeira, dessa palavra infalível, eu quero levantar um clamor junto com você a partir de agora. Eu quero que você traga diante da presença de Deus a sua família. Eu quero que você junto comigo traga os seus filhos, o seu casamento. Quem sabe o vento tem soprado contra o seu relacionamento. Quem sabe os ventos contrários têm batido contra os seus filhos. Quem sabe os ventos contrários têm batido contra a sua saúde, a saúde de alguém da sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ousa entrar na presença de Deus e tocar pelo menos na orla das suas vestes. Apenas se aproxime dele com toda a intenção do seu coração. Seja intenso no que você quer. Foque em Deus. Não olhe para as coisas que estão contra você, mas olhe para aquele que pode estar ao seu favor, lutando e batalhando a sua causa. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos aqueles a qual o Senhor pagou um preço pela nossa vida. E nessa manhã eu quero deixar essa palavra ao seu coração. E a partir de agora, nós iremos orar. Ore comigo, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, Criador do céu e da terra, que palavra poderosa, Senhor, que nos remete a entender a intensidade que é o medo. O medo nos afasta de Ti. O medo, Senhor meu Pai, coloca uma cortina diante dos nossos olhos e nós não conseguimos mais olhar para o Senhor como o Senhor é na nossa vida. O medo e as dificuldades da vida, na trajetória da nossa vida, o medo quer nos afastar de Ti. Mas eu peço ao Senhor que a partir deste momento, toda a cortina de medo que estava sobre os nossos olhos caiam por terra. Senhor, este pai, esta mãe, que já perdeu, Senhor meu Pai, a visão do Senhor, porque tem visto os teus filhos mergulhar no mundo das drogas, tem visto teus filhos mergulhar no mundo da prostituição. Senhor, a tempestade que tem batido na porta dessa família tem feito eles perder o foco, que é o Senhor Jesus. Tem feito eles, ó Pai, perder a visão de onde o Senhor está. Ó Pai, a dificuldade que tem batido e tem trazido enfermidades para dentro dessa casa, tem atemorizado o coração de toda essa família e eles já não conseguem mais ouvir a Tua voz. Senhor, tira essas cortinas, ó Pai. Tira esse breu, Senhor meu Pai, que está no nosso olhar, para que nós não percamos, ó Pai, a direção do lugar que o Senhor está. Senhor, que quando nós avistarmos, ó Deus, o Senhor, não possamos estar tão atemorizados quanto os discípulos estavam nesse dia que começaram a gritar de medo do Senhor. Mas que não, Senhor, que o nosso coração ao avistar o Senhor se regozije em alegria por saber que o socorro acabou de chegar. Como diz o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto. O Senhor é aquele que vem para trazer vitória para os teus filhos. O Senhor é aquele que vem para acalmar a tempestade, Senhor. Dar um basta contra esta enfermidade. Arrancar essa enfermidade desta vida. Tirar essa enfermidade deste corpo. Parar, Senhor. Sanar essa dor constante, crônica que está na vida dessa pessoa. Ó Deus, esse casamento, Senhor, que está, Senhor meu Pai, debaixo de um vendaval. A partir de agora, Senhor, recebe a calmaria do Senhor, o toque do Teu Espírito Santo, a qual o Senhor coloca paz, coloca tranquilidade, coloca, Senhor meu Pai, harmonia dentro dessa casa. Senhor, seca, Senhor meu Pai, as lágrimas dos olhos desta mãe, deste pai que chora pelos filhos, que pede ao Senhor que o Senhor se apresente, papai, no coração dos vossos filhos. Nesse exato momento, nós declaramos que o Senhor é fiel e poderoso
e que o Senhor há de fazer milagres, Senhor meu Pai, em vidas. Senhor, a nossa oração é para que nós possamos ver exatamente o que a multidão via quando o Senhor estava naquele ambiente. A Bíblia diz que somente de tocar na sua orla eles eram curados. Somente de tocar na orla do Senhor eles receberiam cura e receberiam a sua vitória. Deus, ajuda os teus filhos a ter fé. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e nos protege com o teu manto. E assim eu declaro que esse domingo será um domingo da grande revelação do teu poder sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que ora comigo. Senhor, aonde chegar esta oração, eu creio que o Espírito Santo do Senhor há de se mover na vida dessas pessoas. E eu creio através do nome do teu Filho Jesus. E assim determino. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoadíssimo e que seu final de semana seja maravilhoso na presença de Deus. Eu vou ficando por aqui, sou o pastor Ailton Araújo, eu amo você em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E assim o Senhor nos permitindo, estaremos de volta logo pela tarde para novamente buscar a presença de Deus e agradecer ao Senhor pelas maravilhas e pelas suas bondades. Deus abençoe, eu te vejo em breve. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e fique conosco para que o Senhor possa nos dar vitória em nome de Jesus. Amém e amém.